Por favor, não deixa ninguém ouvir, ela implorou. O fazendeiro travou, o corpo inteiro, como se o pedido tivesse prendido até a respiração dele. Ela não falou alto, mas falou de um jeito que grudava por dentro, como se o som não pudesse escapar sem levar junto a verdade. Estava escuro ainda, nem o galo tinha cantado. E ela já estava ali, atrás do celeiro, encostada na parede, como se escondesse do próprio mundo. O vestido estava sujo de terra e o cabelo grudado no rosto. Mas o que mais chamou a atenção foi o modo como ela falava, sem levantar os olhos, como quem sabia que estava pedindo mais do que devia. O fazendeiro olhou para os lados. Ninguém parecia por perto, mas a sensação era outra. Como se alguém pudesse ouvir de dentro da terra. Ela segurava algo debaixo do pano, um embrulho pequeno, apertado contra o peito. Mas não disse o que era. Só pediu silêncio. E pediu de novo. Como se cada palavra dita a mais custasse alguma coisa. Ele perguntou o que tinha acontecido. Ela negou com a cabeça rápido. Disse que não dava tempo de explicar. Só precisava confiar e não deixar ninguém ouvir. Se alguém ouvir, ele aparece. Disse baixo, como se o nome dele fosse uma sentença. O fazendeiro engoliu seco, não perguntou quem era, mas algo no jeito dela fez parecer que ele já sabia, ou preferia não saber. Ela se aproximou, entregou o embrulho sem soltar a mão, e antes de ir disse, se alguém perguntar, diz que nunca me viu. E foi embora sem olhar para trás, deixando para ele não só o embrulho, mas o peso de carregar algo que não sabia o que era, mas já sentia que era demais para guardar sozinho. Aliás, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde esse segredo está chegando. O fazendeiro ficou parado. O embrulho pesava menos do que esperava, mas queimava na mão como se tivesse vida própria. Ele olhou para o horizonte. A claridade começava a rachar o céu de vermelho, e ele sabia que em poucos minutos os peões iam acordar. Entrou no celeiro, fechou a porta devagar para não fazer barulho. Sentou no chão de terra batida, encostado num saco de milho velho. O embrulho estava ali na frente dele, um pano amarrado com barbante sujo de lama. Ele respirou fundo e abriu. Dentro tinha um vestido de criança, pequeno, branco. Ou que tinha sido branco um dia, agora estava manchado, vermelho escuro em algumas partes, marrom em outras, como se tivesse sido usado para limpar algo que não devia ser limpo. O fazendeiro sentiu o estômago revirar, largou o vestido no chão rápido, como se tocasse fogo. Mas não era só isso. No fundo do embrulho tinha uma trança de cabelo, loiro, amarrada com fita azul, e um papel dobrado. Ele pegou o papel. A letra era tremida, como de quem escreveu com pressa, ou medo. Ela não sofreu, eu prometo, mas se contar, vão dizer que fui eu, e não fui. O fazendeiro leu 3 vezes, cada vez entendendo menos. Quem não sofreu? Quem era ela? E se não foi a mulher que trouxe o embrulho, quem foi? Ele amassou o papel, quis jogar fora, mas parou. Porque jogar fora significava decidir, e ele ainda não sabia decidir o quê. O som de passos do lado de fora fez ele esconder tudo debaixo do pano de novo. Levantou, limpou a mão na calça, abriu a porta como se nada tivesse acontecido. Era o João, o capataz, homem de confiança do fazendeiro há mais de 10 anos. Cedo hoje, patrão, ele disse, tirando o chapéu. O fazendeiro forçou um sorriso. A lida não espera. João olhou para o celeiro, para o chão de terra, para o canto onde o embrulho estava escondido debaixo do saco de milho. Tudo certo por aqui? Perguntou, mas não parecia uma pergunta de verdade. Parecia uma pergunta de quem já sabia a resposta. E só estava testando. O fazendeiro assentiu, rápido demais. Tudo. João colocou o chapéu de volta. Deu as costas, mas antes de sair, parou. Sem se virar, disse, a mulher do coronel sumiu ontem de noite e foi embora, deixando o fazendeiro sozinho de novo, com o embrulho, com o vestido, com a trança, e com a certeza de que o que ele tinha nas mãos não era só um segredo, era uma condenação.
O vilarejo acordava devagar, como sempre. O sol subia forte, mas ainda não matava. As mulheres abriam as janelas. Os homens levavam as mulas para o bebedouro. Tudo igual, tudo no lugar. O fazendeiro saiu de casa e foi para o povoado. Precisava agir normal, porque qualquer coisa fora do normal chamava atenção. E a atenção era a última coisa que ele queria. A venda do seu Dimas estava aberta. Ele entrou, comprou fumo, pagou, trocou meia dúzia de palavras sobre o tempo, sobre a seca, sobre a colheita que não vinha. Mas no fundo da loja, sentado numa cadeira de palha, estava o padre Ezequiel. Homem pequeno, de óculos redondos e mãos sempre cruzadas. Ele não disse nada, só olhou. Um olhar que durou 3 segundos a mais do que devia. O fazendeiro saiu. O ar pesava. Ele tentou não pensar, mas não conseguia pensar em outra coisa. A mulher do coronel tinha sumido, e ele tinha o vestido de uma criança manchado de sangue. Isso não era coincidência, não podia ser. Ele voltou para a fazenda pela trilha longa, a que passava longe da casa grande do coronel. Não queria cruzar com ninguém de lá, mas quando virou a curva, viu o coronel Antônio, parado na frente do portão da fazenda dele, de pé, braços cruzados, olhando fixo para a estrada. Ele não acenou, não chamou, só olhou, e o fazendeiro teve que passar por ele devagar, com o cavalo marchando no ritmo mais lento possível. "Bom dia, coronel", ele disse, tirando o chapéu. O coronel não respondeu, ficou olhando, como se tivesse medindo algo, calculando, esperando o fazendeiro escorregar. Depois de um silêncio que pareceu durar horas, o coronel finalmente falou. "Minha mulher saiu ontem. Disse que ia visitar a irmã em Cariri, mas não avisou ninguém, nem levou trouxa." O fazendeiro segurou as rédeas. "Deve ter tido pressa." O coronel deu um passo à frente. "Mulher que tem pressa, geralmente está fugindo de alguma coisa." E virou as costas, entrando de volta para o terreno dele sem dizer mais nada. O fazendeiro seguiu, mas sentiu o peso do olhar nas costas até sumir de vista. Quando chegou em casa, foi direto para o celeiro. O embrulho ainda estava lá. Ele pegou, pensou em queimar, mas queimar deixava cinza, e cinza contava a história. Pensou em enterrar, mas enterrar era pior, porque terra esconde, mas também guarda. Então ele fez a única coisa que pareceu certa na hora. Guardou debaixo do assoalho da casa, no buraco onde escondia dinheiro, trancou e jurou que nunca mais ia abrir. Os dias seguintes foram normais, ou tentaram ser. O fazendeiro acordava, trabalhava, comia, dormia, mas tudo parecia fora de tom, como se ele tivesse perdido o ritmo da vida e agora só soubesse imitar. João, o capataz, começou a agir diferente, mais quieto, olhava mais, falava menos. Uma tarde, ele chegou perto do fazendeiro e perguntou: "Patrão, o senhor conhecia a filha do coronel?" O fazendeiro travou. "Qual filha?" "A pequena, a que morreu faz uns 5 anos. Ele não sabia, nunca tinha ouvido falar. O coronel era homem fechado, não falava da família, não falava de nada que importasse de verdade. "Como ela morreu?" O fazendeiro perguntou, mas não queria saber. João baixou o tom. "Dizem que foi febre, mas teve gente que viu coisa estranha. Dizem que a mãe, a mulher do coronel, nunca mais foi a mesma depois." Ele não continuou, mas não precisava. O fazendeiro já estava juntando os pedaços, e os pedaços formavam algo que ele não queria ver. Naquela noite ele deitou, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando na mulher, no vestido, na trança, no papel. Ela não sofreu. Quem não sofreu? A filha do coronel. E por que a mulher dele estava com o vestido? A resposta estava ali, bem na frente, mas ele não queria alcançar. Aliás, antes da coisa desandar de vez, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, quero saber até onde essa história está chegando, porque o que vem agora, ninguém deveria ter que carregar sozinho.
3 dias depois, apareceu uma menina no vilarejo. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Estava na porta da igreja, sentada, sem falar, sem chorar, só olhando. O padre Ezequiel tentou conversar. Ela não respondeu. Ele ofereceu água. Ela bebeu, mas não disse uma palavra. As mulheres do povoado começaram a comentar. Diziam que ela parecia com alguém, mas ninguém conseguia lembrar com quem, até que uma delas disse: "Parece com a filha do coronel." E o silêncio cortou tudo, porque a filha do coronel estava morta, enterrada há 5 anos, mas a menina ali tinha o mesmo cabelo loiro, o mesmo jeito quieto e a mesma marca de nascença no pulso. O fazendeiro ouviu a história na venda e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele voltou para casa, abriu o assoalho, pegou o embrulho. A trança de cabelo ainda estava ali, loira, amarrada com fita azul. Ele olhou de novo para o vestido, para as manchas, e pela primeira vez viu algo que tinha passado batido. No colarinho do vestido, bordado à mão, estava o nome: Clara, o nome da filha morta do coronel. A noite caiu e o fazendeiro não acendeu lamparina. Ficou no escuro, sentado na beira da cama, o embrulho aberto na frente dele, o vestido, a trança, o papel, tudo ali, tudo real, mas nada fazendo sentido. Se a filha do coronel estava morta, como é que uma menina igual a ela apareceu agora? E por que a mulher do coronel tinha o vestido manchado de sangue? Ele tentou montar a história na cabeça. Tentou encaixar as peças, mas cada resposta que encontrava era pior que a anterior. Talvez a menina nunca tivesse morrido. Talvez a mulher tivesse escondido ela. Mas por quê? Do que ela estava fugindo? Ou talvez a menina tivesse morrido mesmo. E o que apareceu no vilarejo era outra coisa. Ele balançou a cabeça. Não podia pensar assim. Não podia deixar o medo transformar tudo em maldição. Mas então lembrou da frase da mulher: "Se alguém ouvir, ele aparece." Ele, não ela, não a menina. Ele. O fazendeiro levantou, pegou a lamparina, acendeu e saiu. Foi até o vilarejo a cavalo, no meio da noite, sem explicação. Só precisava saber, precisava ver a menina. Quando chegou, a igreja estava fechada, mas tinha luz na casa do padre. Ele bateu na porta, 1, 2, 3 vezes. O padre Ezequiel abriu, de hobby, segurando uma vela. "Que Deus esteja contigo, filho," ele disse, mas a voz não tinha fé nenhuma. "A menina que apareceu, onde ela está?" O fazendeiro perguntou. O padre não respondeu na hora. Só olhou, como se medisse quanto o fazendeiro suportava ouvir. "Ela foi levada." "Por quem?" "Pelo coronel." O coração do fazendeiro afundou. Ele reconheceu ela. O padre assentiu, devagar. Disse que era a filha dele. Disse que ela tinha voltado. Mas ela estava morta. "Tava," o padre confirmou. Mas ele jurou que era ela. E ninguém teve coragem de duvidar. O fazendeiro deu um passo para trás. Tentou processar, mas não conseguiu. "E a mulher dele? Ela voltou?" O padre balançou a cabeça. "Ninguém viu. Ninguém sabe onde ela está." Ele ia perguntar mais, mas ouviu um barulho atrás. Virou. Era João, o capataz, parado ali, na escuridão, como se tivesse seguido o fazendeiro a noite toda. "Patrão, a gente precisa conversar," ele disse. O fazendeiro olhou para o padre, para o capataz, para a escuridão ao redor, e sentiu que o chão tinha rachado de vez. Os 3 ficaram em silêncio, até que o padre fechou a porta, sem se despedir, como quem sabia que algumas conversas não deviam acontecer perto de lugar sagrado. O fazendeiro e João ficaram ali, na rua vazia, só o vento soprando a poeira. "Eu sei o que você está carregando," João disse, sem rodeio, direto. O fazendeiro não negou, não confirmou, só esperou. "A mulher do coronel veio me procurar, antes de sumir. Pediu para eu entregar um embrulho, mas eu não quis. Disse que tinha que ser você." "Por quê?" "Porque ela disse que você era o único que não ia abrir a boca, que você sabia guardar segredo, que você devia uma para ela." O fazendeiro franziu a testa. "Devia?
Ele mal conhecia a mulher do coronel. Trocava um bom dia, uma boa tarde, nada mais. Eu não devo nada para ela, ele disse. João deu um passo mais perto, baixou o tom. 10 anos atrás, quando sua filha nasceu morta, quem costurou o corpo para você enterrar? O fazendeiro travou. Ele nunca tinha contado para ninguém, nem lembrava direito. A dor tinha sido tão grande que ele tinha apagado quase tudo daquele dia, mas agora começou a voltar. A parteira tinha dito que não podia fazer nada, que o corpo estava ruim, que precisava de alguém que soubesse lidar com morte. E a mulher do coronel tinha aparecido, sem ser chamada. Tinha lavado, tinha vestido, tinha costurado o que precisava ser costurado e tinha ficado em silêncio. Não cobrou, não julgou, só fez. O fazendeiro respirou fundo. E agora ela está cobrando? Perguntou, mas já sabia a resposta. João não disse nada, só virou as costas e foi embora. Deixando o fazendeiro sozinho de novo, com a certeza de que guardar aquele segredo não era mais uma escolha. Era uma dívida. Ele voltou para casa, pegou o embrulho, olhou para a trança, para o vestido, para o papel e entendeu. A mulher não tinha matado a filha. Ela tinha guardado o corpo durante todos esses anos, escondida, porque o coronel nunca tinha aceitado a morte. E quando ele começou a enlouquecer de vez, quando começou a ver a filha onde ela não estava, a mulher fugiu, levando as únicas provas de que a menina realmente tinha existido e morrido. Mas agora, uma menina igual tinha aparecido, e o coronel acreditava que era um milagre, ou pior, que era vingança. O fazendeiro fechou o embrulho, guardou de novo e decidiu. Não ia contar, não ia entregar, não ia fazer nada, porque qualquer movimento dele agora matava alguém, e ele já tinha sangue suficiente nas mãos para uma vida inteira. Passou uma semana. Ninguém falou mais na mulher do coronel. Ninguém falou mais na menina. Era como se o vilarejo inteiro tivesse concordado em esquecer, mas o fazendeiro não conseguia. Toda noite ele acordava, suado, com a sensação de que alguém estava olhando, de que alguém sabia. Até que numa madrugada ele ouviu batidas na porta, fracas, lentas, como se quem tivesse do outro lado não quisesse acordar ninguém, mas precisasse ser ouvido. Ele levantou, pegou o lampião, abriu a porta. Era a mulher do coronel, magra, pálida, os olhos fundos, mas viva. Ela entrou sem pedir licença, sentou na cadeira da cozinha e falou. Você guardou. Não era pergunta, era certeza. O fazendeiro assentiu. Ela respirou fundo, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. Ele acha que ela voltou, que é milagre, que Deus devolveu a filha dele. E você sabe que não é. O fazendeiro completou. Ela olhou para ele, e pela primeira vez ele viu algo que não tinha visto antes. Alívio. Eu sei quem é a menina, ela disse. É a filha da minha irmã. Parece com a Clara. Muito, mas não é ela. Sua irmã sabe disso? A mulher balançou a cabeça. Minha irmã morreu no parto. A menina ficou comigo. Eu criei escondida, longe do coronel, porque eu sabia que se ele visse, ia achar que era a Clara. O fazendeiro sentou. Tentou organizar tudo. E agora? Ele acha que a filha voltou. E você fugiu. Se você aparecer, ele vai saber que mentiu, que escondeu a menina. Ela concordou. E ele vai me matar. Silêncio. O fazendeiro olhou para ela, para a mulher que tinha ajudado ele no pior dia da vida dele, que nunca tinha cobrado nada, que só tinha feito o que precisava ser feito. E agora estava ali, pedindo de novo, mas dessa vez pedindo para ele decidir. Você quer que eu entregue? Ele perguntou. Eu quero que você decida. Ela respondeu. Se entregar o embrulho, ele vai saber que a Clara morreu, que nunca voltou. E talvez ele deixe a menina ir embora, ou talvez ele mate ela, porque não aguenta perder de novo. E se eu não entregar,
Então ele vai viver na mentira. A menina vai crescer sendo quem ela não é, e eu vou desaparecer para sempre. Ela levantou. Foi até a porta, mas antes de sair, olhou para trás. Você me salvou uma vez, sem saber, quando aceitou guardar o embrulho, porque se eu tivesse carregado aquilo comigo, eu teria voltado e contado tudo, e ele teria me matado. E agora, eu só queria que alguém soubesse a verdade, mesmo que ninguém mais nunca saiba. E ela saiu, pela última vez. O fazendeiro ficou ali, sozinho, com o embrulho, com a decisão, com o peso. Ele nunca entregou, nunca contou, nunca falou. O coronel morreu 3 anos depois, acreditando que a filha tinha voltado, feliz, ou o mais perto disso que ele conseguiu chegar. A menina cresceu, casou, foi embora. Nunca soube quem ela realmente era. E a mulher do coronel, ninguém nunca mais viu. Dizem que ela está viva, em algum lugar longe, onde o nome dela não chegou. Mas o fazendeiro sabia a verdade. Ela tinha morrido naquela noite, do jeito que importava. E ele tinha sido o único testemunho, o único que carregou o segredo até o fim, sem nunca saber se tinha feito a coisa certa, só sabendo que tinha feito a única coisa que conseguiu. Anos depois, quando o fazendeiro já estava velho, doente, perto de partir, ele pegou o embrulho de novo, abriu, olhou para o vestido, para a trança, para o papel amarelado e queimou tudo, não por medo, não por culpa, mas porque segredo que sobrevive a quem guarda vira maldição. E ele não queria que ninguém carregasse aquilo depois dele. Ele viu as chamas subirem, o vestido virar cinza, a trança desaparecer, o papel se desfazer, e pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar. Mas naquela mesma noite, ele sonhou, com a mulher do coronel, parada na beira da estrada, olhando para ele, sem dizer nada, só olhando, como se esperasse que ele entendesse. Mas ele não entendia, talvez nunca ia entender, talvez não fosse para entender, só para carregar. E ele carregou, até o último dia, sem saber se tinha salvado alguém ou condenado todo mundo.